Muito bem, Fábio. Obrigadão aí pela honra aqui de ter você, pelo bate-papo. E como é que estão as coisas nesses tempos malucos? Já te inspirou alguma música aí? Já? Boa pergunta. Segunda-feira sai uma música que nasceu da quarentena Opa, e a gente fez um movimento louco com a Sony para poder lançar em tempo recorde, assim. Geralmente um lançamento dura para ser, depois que está tudo pronto, demora pelo menos 15 dias e a gente conseguiu fazer em uma semana tudo. A música ficou pronta na sexta passada e vai ser lançada segunda-feira. é uma música com várias pessoas. Eu acho até que eu vi o pessoal, eu esqueci o nome Isso dele. mesmo. Tava, Wesley, o Wesley, lá de Belo Horizonte, ele era do Preto no Branco, não é isso? o Diego Carter também, tem várias meninas, a Marissa, a Aquila, a Giovannina, a Raquel Miranda. Foi um trabalho Certo. muito bacana de fazer, mas um trabalheiro, assim, porque a música nasceu no contexto de quarentena e eu tinha uma outra música para lançar, eu estava na fila para ser lançada, isso aí agora em abril, mas aí eu pausei, porque eu falei, puxa, essa música tinha que sair agora. E aí eu comecei a produzir ela e no processo de produção eu falei, peraí, mas se a gente aproveitasse esse momento de quarentena, que é todo mundo em casa, e tentasse fazer um esquema diferente. Aí eu entrei em contato com o Maurício da Sony, apresentei o projeto para ele, ele gostou muito. E a princípio ia ser só uma campanha de Instagram, assim, o vídeo ia ser só para o Instagram. Uma brincadeira, ia ser só isso. É, porque todo mundo gravou de longe e É. você tem coordenado isso. Aí, quando eu apresentei para o Maurício, eu mandei para ele, ele ficou emocionado, ele achou tão bacana, ele gostou tanto da música, tanto do resultado final, que ele falou, não, isso não pode ser só uma coisa de Instagram, isso tem que virar um projeto. E aí a gente correu, adiantou todos os processos para lançar mesmo nas plataformas e tudo Que legal. na segunda-feira. Vai ser um experimento assim, para a gente, porque a gente não produziu com o nível de apuro e qualidade de uma produção que iria para as plataformas. A gente produziu para ser algo da internet, algo de Instagram. Hum, Mas ainda assim, todo mundo na Sony gostou tanto que a gente mudou todo o projeto e virou uma música para ser lançada mesmo. E segunda-feira vai ser lançada em todas as plataformas. Vai ser que lançada bacana. no meu perfil das plataformas de streaming. Vai ser lançado tanto no meu quanto no do Wesley e no do Ministério Mergulhar também, que eles fizeram parte. Bacana. E vai ser uma música com 10 feats, né? Vai ser um negócio São meio. 10 Show de bola. participações, assim, então foi Nossa. uma experiência surreal, trabalhosa, mas que acho que vai dar um resultado bacana. É com a música de Esperança. É uma música que nasceu a partir da letra original do hino It Is Well With My Soul. Há um tempo atrás eu conversava com um amigo que é historiador e é um cara muito inteligente, eu gosto muito dele, que é o André Heinck, que escreveu um livro que tem muita gente comentando agora, que é o livro Os Outros da Bíblia. Hum, Não sei se você já ouviu falar. E aí ele... Barulho aí. E aí deve ser na obra, aqui eu tô sozinho. E aí ele comentou, né, como a letra de Sou Feliz, que é a versão em português, perdeu a essência original do hino, né? E eu fiquei Uhum. com isso na minha cabeça há muito tempo. Puxa, podia fazer um dia, quem sabe. E aí, nesse processo de quarentena, essa música não saía da minha cabeça. It Is Well With My Soul. Eu estava ouvindo muito a Tori Kelly, que ela fez uma versão também, Sim. que ficou linda demais. E aí eu falei, puxa, vou tentar. Eu sentei um dia, peguei a letra original em inglês, abri, comecei a traduzir ela, e aí surgiu essa música. Então espero que todo mundo goste. Inclusive você tem feito alguns projetos aí nas redes sociais, você tem trabalhado muito com hinos, né? Tua Eu gosto muito. realidade hoje é numa comunidade presbiteriana, não é isso? Isso, a gente está plantando já há 2 anos, pouco mais de 2 anos, uma igreja aqui em São Paulo, a Igreja Presbiteriana de Perdizes. Nós somos congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a nossa igreja mãe. E nesse processo de plantação, a gente tem... Eu já fazia antes isso, né? Na verdade, quando eu fui convidado, também foi por causa disso. A gente queria uma igreja que fosse contemporânea
mas que dialogasse bem com a tradição. E como eu sempre gostei dessa coisa de revisitar clássicos e transformá-los de uma forma que fiquem modernos, sem necessariamente transformar eles em rock, ou sei lá. Nos anos 90 era muito comum, né? Você queria fazer algo que fosse moderno, ele virava rock, ou virava, sei lá, reggae, ou blues, né? Essa era a coisa mais comum de se fazer. Ou colocava um rapzinho no meio, né? Exatamente. E eu não gosto muito dessa perspectiva. Eu gosto de torná-la contemporânea sem perder a essência do que ela é, né? Show. Então, foi a partir desses projetos de releituras que eu fui convidado, e a gente tem feito isso aqui em São Paulo também. Essa canção em especial, ela não é necessariamente uma releitura do hino, porque não é outra música, é tudo diferente. Mas ela é uma releitura da letra. Ah, ok. Usou a letra. Muito bom. Você estava falando, o Maurício que você está se referindo aí, que está na Sony, era o Maurício que era diretor na Line Records ali no início dos anos 2000? Quase certeza de que sim. O Maurício, acho que foi responsável até pelo lançamento do Thales, na época. Ok. Na verdade, Soares. Na Graça, né? Graça Music. Graça Music. Isso. Maurício Soares, ele mesmo. É que você falou, eu lembrei. Ele é o diretor da Sony diretor da Sony Gospel, desde que a Sony entrou para o mercado cristão, que foi em 2010. Isso. Inclusive, esse mês, a gente está celebrando 10 anos do Sony 10 anos. Gospel. Que bacana. O primeiro contrato da Sony foi a banda Resgate, né? Ah, o Resgate lançou pela Sony, verdade. Eles tiveram. O Resgate saiu da Sony já tem um tempinho. Ou tá lançando pela Sony ainda? Eu acho que tá na Sony ainda. Eu não tenho certeza. Ainda tá na Sony? Acho que sim. Ok. Então, a ideia era nem citar muito aí a questão da crise, mas não tem jeito, né? Então, aproveitando antes da gente ir lá para as referências, como é que isso está afetando a questão? Você já comentou sobre um fruto direto que é essa música. Como é que você está vendo aí o mercado, o segmento, diante disso tudo? O mercado está sofrendo muito do ponto de vista geral. Tanto o mercado cristão quanto o mercado dito secular está sofrendo muito com a pandemia. Mais de 50% de todos os eventos no Brasil foram cancelados ou adiados. Estava vendo uma matéria, acho que na Isto É, foi na Veja essa semana, falando sobre isso, sobre todo o prejuízo financeiro para o setor de eventos e cultural como um todo, né? Então, realmente a gente está vivendo um momento complicado. Vai ter muita gente desempregada, muitos músicos, produtores, técnicos, artistas que não são de alto escalão, né, que são de intermediários ou iniciantes. Então vão sofrer bastante nessa fase. No meio cristão não vai ser diferente. Existe uma ilusão de que a maioria dos artistas cristãos vivem da música, mas isso é uma ilusão. E talvez isso seja um lado que talvez salve a maioria, porque tem outros trabalhos, vivem de outras atividades. São poucos no meio cristão que vivem só da música, né? Que geram uma renda e uma produtividade que os sustente. Então, mas sem dúvida, muita gente vai sofrer e está sofrendo nessa fase de quarentena, né? Mas não tem o que fazer, tem que tentar se adaptar, confiar que vai passar na hora que tem que passar, esperar que os governos tomem as atitudes devidas. Sim. E ajudem a população, porque não tem o que fazer, né? Eu estou vendo que, de modo geral, muita gente está, inclusive, fazendo aí as lives, as músicas, apresentações, isso tem tornado uma constante. Você também tem feito algumas lives, né? Eu tenho feito várias. Muita gente estava fazendo live, tocando música, eu quis fazer uma coisa diferente, né? Depois eu vi que tem um monte de gente que começou a fazer também. Que é fazer live colaborativa, né? Tipo, eu já faço live sazonalmente, e eu falei, vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz, não faz sentido. Então eu criei a Live Collab, que eu chamo, que eu abro a live e se tiver alguém dentro da live que queira conversar, apresentar o seu trabalho, eu abro para ele tocar e falar um pouco sobre ele. Que bacana. Então a gente teve uma aderência muito boa do pessoal do Coletivo Candeeiro, que é um coletivo de artistas cristãos lá do Nordeste, aí do Nordeste. Legal. Tem Teresina, tem João Pessoa, Fortaleza, né? Tem Teresina, João Pessoa, Ceará, Recife, acho que tem alguém de Natal também, agora não lembro. Então é um coletivo muito bacana, eles têm um projeto, não sei se você já ouviu falar, Ramon, se não, dá uma pesquisada. Coletivo Candeeiro, muita coisa boa. Você já ouviu falar naquele livro
Vida Após o Gospel? Vida Após o Gospel? Não, de quem? É do Marco Teles. Ele é um cantor, ele está caminhando para o pastorado também, de uma igreja presbiteriana em João Pessoa. E ele escreveu esse livro, porque, na verdade, é todo um movimento que tenta falar assim, cara, por que a música cristã como um todo, ela gira em torno do eixo Rio-São Paulo? Por que não se valoriza o que acontece fora? E aí ele traz um pouco para o seu olhar do Nordeste. Não é só sobre isso o livro, mas ele também fala um pouco sobre isso. E o Coletivo Candeeiro é meio que um movimento que corrobora com o discurso, né? Então, são artistas locais, com um sotaque, com a musicalidade. Nem tudo é regional, mas tem alguns artistas são bem regionais na estética, mas com letras fantásticas, com musicalidade muito rica. Então, se você está ouvindo aqui, dá uma pesquisada, Coletivo Candeeiro. Vou, com certeza. Você tocou aí num ponto que é essa questão do eixo Rio-São Paulo, e algo até que a informação que você me deu hoje, você começa, ou pelo menos, o cenário musical com a Tanlan. É aí que vocês ganham maior projeção, que é lá de Porto Alegre, não é isso? Isso, exatamente. Mas você, a tua infância, você é nordestino. Sou pernambucano. Pernambucano. De Olinda. De Olinda, que... Então tá aí, podemos juntar os dois assuntos. Você, então, tem aí a tua referência, ou pelo menos o início da musicalização no Nordeste. Sim, eu cresci numa igreja batista, de um bairro humilde, de um bairro de classe média baixa, podemos dizer assim, não sei, é um bairro humilde lá de Olinda, chamado Rio Doce. E eu era da primeira igreja batista da Vila Coab, Rio Doce, é o nome da igreja. Hoje ela se chama Pibicorde, primeira igreja batista no coração de Rio Doce. E era uma igreja muito musical, muito musical. A gente tinha muitos corais, muitos grupos vocais, poucas bandas, porque era uma igreja muito tradicional. Eu me lembro de uma banda que tocava bateria. Era aquelas baterias eletrônicas, aquelas que são a mesinha, que você toca na mesinha, sabe? Uhum. E eu cresci nesse contexto, vendo muita música o tempo inteiro. Cantei no coral de juniores, no coral de adolescentes. Só não cantei no de jovens, porque nessa fase eu me mudei. Então a música sempre foi muito presente na minha vida. Foi lá que eu aprendi instrumento, foi lá que eu comecei a compor. E quando eu fui para o Rio... Aí depois de lá eu fui para Manaus, passei 2 anos em Manaus. Foi quando eu decidi fazer faculdade. Manaus não tinha música, então fiz faculdade de educação artística. E aí meu pai era militar, né? Foi transferido para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul eu concluí a faculdade de música mesmo. E aí me formei em música lá. Então, a minha história artística, por assim dizer, começa efetivamente no Rio Grande do Sul, né, com a Tanlan, que nasceu em 2004. Então, eu cheguei no Rio Grande do Sul em 2000, então aí foram os 4 anos de adaptação e desenvolvendo o conceito, né? A Tanlan, quando nasceu, ela nasceu com um conceito muito sólido, muito bem desenvolvido, que depois se tornou um movimento pelo Brasil. Né? A Tanlan, junto com a Aeroílis, foram as 2 primeiras bandas a fazer o que a gente chama de novo movimento. Depois surgiu o Crombie, Palavra Antiga, no Nordeste tinha a Ibérnia, depois veio na mesma leva Lorena Chaves, e vários outros foram surgindo no que depois foi ser chamado de novo movimento. Com o tempo, a maioria dessas bandas deixou de existir, só a Tanlan permanece viva, porque mais da metade da banda é de alemão, e alemão é teimoso, né? Então... Verdade. Então a banda... Teimoso não é o alemão, teimoso é quem teima com ele. E a banda tá aí, tá viva ainda. Depois que eu mudei para São Paulo... Eu preciso só terminar de falar da minha biografia, né? Então eu me formei em música na Universidade Federal. Dentro da universidade eu comecei a estudar no laboratório de música eletrônica, e foi quando eu desenvolvi interesse pela área de produção musical. Depois que eu saí da universidade, eu trabalhei 7 anos numa televisão na área de produção musical, na área de sound designer. E depois, quando eu saí, eu já era coordenador de criação. Então, toda essa parte criativa, produção multimídia, fez parte do meu processo profissional, né? E hoje, além da música, eu trabalho com produção de conteúdo e marketing digital. Então, só para fazer um grande resumo, e hoje eu moro em São Paulo.
Então, Sim. sou quase Você, cigano. é isso que eu ia falar. Você tem aí vários lugares, né? Norte, Nordeste, Sul, né? Tá no Sudeste agora. E como foi? Quais são as suas referências? Quando fala de música evangélica, música cristã, o que é que você lembra, assim? Quais seriam as primeiras influências suas no interior ali do Nordeste? O que te vem à memória primeiro? Olha que coisa curiosa, quando eu era criança, adolescente, início da adolescência, meus pais tiveram uma livraria evangélica. Uau! Lá em Rio Doce. E não é interior, não, é bem litoral, é região norte de Olinda. Ah, ok, certo, região litorânea. É. E meus pais tinham uma livraria, então eu ouvi muito vinil. Vinil da Bom Pastor. Possivelmente. Na época eu não dava atenção para isso. Eu me lembro que eu era apaixonado por um LP da Amy Grant. Uau, não, então é outro estilo. Eu ouvia muito Logos, ouvia muito Vencedores. Eu acho que eu ouvi mais Logos do que Vencedores, na verdade. Certo. Eu me lembro que tinha um LP que eu não tenho certeza, eu acho que era da Zaf Borba, que o pessoal não gostava muito, porque era muito avivado. Verdade, verdade. Eu me lembro que eu ouvi muito Cristina Mel também. Esses são os que eu lembro assim de imediato. Eu ouvi muita coisa. Isso aí é que época, Fábio? Isso aí é início dos anos 90. Início dos anos 90. Você falou da Amy Grant, vinil da Amy Grant, ela chegava no Brasil pela Bom Pastor. Pouca gente lembra que a Amy Grant lançou o Michael W. Smith, né? Inclusive, esses dias eu achei no YouTube o show icônico dela, que é aquele que é o Michael tocando teclado. Eu nunca lembro qual é o nome do show. Depois eu te mando pra você ver. Tem um show inteiro. Tem tanto o show inteiro dela, do VHS, esse famoso, e tem o show famoso também do Michael W. Smith, aquele que tinha os dançarinos e tal. Tem inteirinho no YouTube. Ele tocando vermelho, acho que é um que ele tá de roupa vermelha. Tem uma música que casaquinho de couro vermelho, ele fica dançando com... Isso, a Aline Barros gravou uma música dele, é uma que fala guarda no teu coração. Ela gravou uma música do Michael W. Smith no início, acho que no segundo disco dela. E é dessa fase bem roqueira, ele cabeludão, tem um lance assim. É muito legal, é muito legal. Então eu vi meu início. Mas nessa época eu nem era muito interessado em música, mas eu ouvia muito disso. Né? Uhum. Quando eu comecei a me interessar por música, efetivamente, aí já era já fase na adolescência, ali, 94, 95, 4, 95. Eu ouvi muito Catedral. Catedral foi a banda da minha adolescência. Eu, por ser de uma igreja muito tradicional, eu não ouvia música secular. Eu não tinha referência nenhuma do que acontecia lá fora. Pra você ter uma ideia, era tão ingênuo que eu nem sabia que Catedral era cópia de Legião. Legião. Eu me lembro que olha só, a primeira vez que eu ouvi Legião, eu já ouvia Catedral há muito tempo, eu fiquei em choque. Porque era tão igual que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Você vê como eu era ingênuo, né? Então, eu ouvi muito Catedral. Os primeiros shows que eu fui na vida foi da banda Catedral. Depois aí migrei para oficina e aí depois o céu era o limite, né? Eu lembro que eu ouvi muito Stryper. Você lembra de Stryper? Nossa, sim, lembro. O Stryper e suas roupas. Eu vi muito Stryper. Então, essa é o meu background musical de adolescência, né? Depois, com o surgimento da internet, eu virei um fuçador. Então, eu decidi que correr atrás do tempo perdido não valia muito a pena naquele momento, então eu não fui atrás dos clássicos. Eu comecei só a fuçar o que seria novidade. Então, até hoje, eu sou alguém que gosta de novidade. Eu não gosto de ouvir... Eu gosto de ouvir. Depois eu passei a estudar por um objeto de estudo mesmo, os clássicos, Beatles, rock anos 80, rock anos 70. Eu dei aula disso durante muito tempo. Que legal. Foi quando eu comecei a me interessar por história da música cristã brasileira, na verdade. Então, mas eu sempre gostei de novidades, sempre gostei de pesquisar. Então, na banda, dos 4, eu sempre fui aquele que não tinha as referências anos 80, todo mundo tinha as referências, eu não. Mas eu sempre trazia as referências, a gente estava em início dos anos 2000, eu trazia as referências 2010 para a galera. Isso aqui vai ser tendência, isso aqui vocês têm que ouvir, porque daqui a pouco é novidade. Então, eu sempre gostei disso, de ser o cara fuçador de novidades. Ah, que bacana. Agora, você então, né, nessa tua fase... Na primeira no Nordeste,
Você falou do Catedral. O início dos anos 90, até a metade, é onde nós vamos ter o que a gente chama aí do início do movimento gospel, da explosão gospel. Exatamente. E o Nordeste, eu sou de São Paulo, mas estou vivendo no Nordeste há 12 anos. A sensação que eu tenho é que, de fato, o Nordeste ele é muito mais influenciado pelo Rio de Janeiro, pela música do Rio de Janeiro, do que São Paulo. Então, você citou o Catedral. Pela música de São Paulo. Isso. Você hoje olhando, você tem essa sensação também? A tua referência era a Catedral nos anos 90 e a minha em São Paulo é a Oficina. Eu vim conhecer o Catedral mais do meio dos anos 90 para o fim. E em São Paulo o Catedral vai estourar mesmo quase naquela fase que ele vai, em 99, quase naquela fase que ele vai para a Warner. Então o Nordeste tem essa referência. Você tem essa sensação também? Na fase rock go. O Nordeste, ali nos anos 90, sempre foi muito carente, né, de tudo. E então, eu não tenho essa avaliação de o que era, se era Rio ou São Paulo, mas eu posso dizer, sem dúvida, que o que vinha da MK era mais forte. Isso. A MK tinha influência. Tinha um peso gigantesco lá. Então, Novo Som e Catedral... Aline Barros, eram assim, não tinha erro. Marcos Góes, eu não sei que gravadora Marcos Góes era. Mas Marcos Góes, ele tinha a própria gravadora. Ele tinha, acho que era Góes Produção. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ele tocava muito lá. Então, ele começa a Vigília, né? Que é os discos dele que vão ter mais repercussão. Essa música é linda. Ele fez, tanto é que ele fez tanto sucesso que ele fez a 2, né? Nossa, isso é muito anos 90, né? Meu Bem Querer 1 e 2. Essa música é linda. É muito anos 90. E talvez Os que Confiam no Senhor, né? Cada um chama essa música de um nome diferente. Autoridade e Poder, Os que Confiam no Senhor. São músicas aí. Celebrar com júbilo, né? Que aí tem. Exatamente, celebrar com júbilo ao Senhor. É verdade. E aí você tem todo esse cenário. Aí você chega em Porto Alegre. No Sul, quais eram ali, quais eram as influências, o que é que você começa a ver de diferente em Porto Alegre? No Sul é completamente diferente. Não existe um cenário gospel como existia no Nordeste e no Norte. Eu morei um tempo em Manaus também, lá também era forte, sempre que vinha alguém de fora, lotava tudo. No Sul não, no Sul as coisas eram um pouco mais paradas, as igrejas são menores, bem menores. O poder político e local de grandes pastores não é tão forte como era no Nordeste. Eu acho que até que proporcionalmente a quantidade de evangélicos é muito menor. Então é tudo muito mais difícil no Sul, né? Talvez isso também tenha colaborado com o conceito da Tanã, né? Porque a gente queria ser uma banda diferente, uma banda que tocasse nos lugares onde as pessoas estavam. E que não era no culto na praça, né? Ia ser no bar, nos eventos. E assim que surgiu a Tanã, uma banda de cristãos que ia estar onde as pessoas estavam, fazendo uma música que era verdade pra gente, tinha significado, e que de uma maneira menos direta, ou talvez mais poética, mais reflexiva, iria levar o evangelho para as pessoas, né? Ok. Vocês começam em 2004, é isso? A banda começa efetivamente em 2003, mas a gente não fez show nem nada, nem gravou nada. A gente bota 2004 só para facilitar na conta. A gente começou ali final de 2003, acho que outubro, alguma coisa, setembro ou outubro de 2003. Mas aí a gente estava ainda formando o conceito de 2004. A gente ensaiou muito, produziu muita coisa, compôs muita coisa, mas também não tocou em lugar nenhum. E aí, em 2005, o final de 2004, o início de 2005, foi quando a gente oficialmente surgiu, assim, né, com o nosso primeiro EP, que tinha 4 músicas, que foi quando a gente fez os primeiros shows. O primeiro show da Tanã foi nos 15 anos da minha irmã. E o cara contratado para fazer o vídeo achou que não era bacana e não gravou nada. Então a gente não tem nem registro disso. É mesmo? Rapaz, que coisa. E a gente tinha um outro guitarrista na banda na época, mas ele saiu. Então esse primeiro show tinha já esse outro guitarrista. Então a banda foi passando por um processo de maturação muito grande até ela realmente existir como banda. Vocês pegaram então 2005, certo? Vocês começam o primeiro EP. Vocês estão iniciando então
no auge daquela questão da adoração profética. Sim. E o mercado começando a mudar, ainda não tínhamos essa questão digital tão forte. Ou vocês já entram numa a gente já questão de internet, porque a gente já nasce no MySpace, já nasce no Yuma. Yuma era um site pré-MySpace, que era um site era uma plataforma de bandas, chamava Yuma. Certo. Inclusive, antes de surgir a Tanlan, teve a Fábio Sampaio Banda, que foi uma banda embrionária da Tanlan. Era eu, o Beto e o Thiago, e um outro baterista. Aí esse outro baterista saiu, a gente chamou o Fernando, e aí a gente encerrou a Fábio Sampaio Banda e aí nasceu a Tanlan. Mas era mesmo um grupo, só mudou o baterista. E a gente, quando já era Fábio Sampaio Banda, já estava na Yuma. Aí quando surge Fábio Sampaio Banda, a gente vai para o MySpace e para o Trama Virtual. MySpace você chegou a participar da Trama? Sim, a Trama Virtual. Foi na Trama Virtual que a gente conheceu. Eu não lembro se foi Trama Virtual, MySpace, que a gente conheceu a Heroísmo. Eu, pesquisando, fuçando, descobri a Heroísmo, mandei pro resto da banda. E a nossa relação com a Heroísmo é tão bacana que o baixista, que é o Thiago, ele casou com a irmã na época, guitarrista da Aeroílis. Ah, que legal. Eu conheci o Aeroílis pela Bom Pastor, cara. O Aeroílis foi um grande fenômeno, né, quando surgiu. Eles lançaram o disco um ano antes da gente, eles lançaram em 2004. E a gente se descobriu na Trama, não lembro agora se foi Trama ou Facebook, ou MySpace. E a gente tem uma relação muito bacana até hoje, né? São amigos muito queridos lá de Florianópolis, principalmente o Arvid, que é o letrista. O Thiago, hoje baixista, mora em Florianópolis, então ele tem um contato mais próximo deles. E aí eles surgiram e meio que foram um fenômeno de internet, porque o que estava acontecendo? A gente teve os anos 90 e primeira metade dos anos 2000 com o que era o movimento gospel se tornando em mercado gospel. Sim. Né? Então, tudo isso caminha junto com o crescimento do movimento evangélico no Brasil, muito empurrado pelo neopentecostalismo. Então, todo mundo que já não aguentava mais aquele tipo de música gospel ou não ouvia mais ou estava produzindo outras coisas. Certo. E, de certa forma, nós e eles somos meio que pioneiros nessa ideia de que a gente podia fazer música cristã para fora da igreja. Mais ou menos o que o Catedral tentou fazer na época deles, mas na época nem eles sabiam explicar e nem o público sabia entender. Eu não sei, a minha sensação é que talvez o Catedral até hoje não saiba explicar, pelas declarações que eu vejo às vezes do Kim. Né? Nem eles sabiam explicar e nem o público soube entender. Eles também sofreram muito por questões de gravadora, que foi muito cruel com eles. Mas é diferente porque a gente tinha um aspecto muito original e muito autoral no que esses artistas estavam fazendo. Não existia nos anos 90 sempre existiu o Denorex, né? A cópia, a parte espelhada do gospel, né? Então você tinha Roupa Nova, você tinha Novo Som. Você tinha Legião, o oposto era a Catedral. E tinha vários outros também, que agora não lembro. Mas tinha vários outros assim também. Então... Você tinha eu não posso perder aqui a deixa. Muito antes do movimento gospel, você já tinha o Roberto Carlos, que não era, né? O Jota Neto. Exatamente. Isso sempre existiu no meio cristão, né? O que é triste, mas sempre existiu. E a partir dos anos desse movimento, desse novo movimento, a ideia era, não tem que ter parâmetro, não tem que ter um correlacionado no secular. Tem que ser novo, tem que ser único, tem que ser original. Então, aproveitando aqui, Fábio, só um minutinho que eu estou vendo aqui o comentário. Tem um rapaz aqui, o Nidion Silva, dizendo que conheceu a Tanlan pela MP3, ele é do Rio Grande do Norte. Ele conheceu MP3. Já... É isso aí, Palco MP3. As duas plataformas mais fortes no Brasil eram a Trama Virtual e o Palco MP3. No mundo era o MySpace. Você falou da Trama, rapidinho, para voltar. A Trama, ela surge, eu lembro da Trama no início dos anos 2000, antes da questão MP3, antes da questão virtual. E a Trama, ela faz uma mudança no cenário musical secular, lança um monte de gente,
Não é? A trama era ali dos filhos da Elis Regina, não é isso? Daquela geração. É do Boscoli, né? Isso. E aí ela faz aquela revolução, surge um monte de gente, eles entram aí no mundo virtual e de repente ela desaparece. Porque some do... eu não sei se ela não desaparece porque ela existe até hoje, mas não mais como aquela plataforma, né? Isso. A trama ela ainda existe, ela se juntou com o estúdio Na Cena, então hoje é Trama Na Cena, aqui em São Paulo. Mas eu não sei mais qual a linha que eles têm trabalhado. Eles focaram muito nessa linha do mercado independente. A gente tem que lembrar que o mercado independente, o indie, né, ele nasce ali no meado dos anos 90, mas no Brasil ele surge com força ali na primeira metade dos anos 2000. Então eles vieram junto com esse movimento de isso. tudo isso, né? Tem que lembrar que nessa época o mercado musical estava em crise por causa do MP3. Então você baixava muito pirata. Uhum. As plataformas de bandas independentes se tornaram plataformas que ajudavam artistas que não tinham como serem conhecidos a estarem em algum lugar. E a trama ela foi muito importante nesse sentido. Pra gente, pra muita gente. A gente descobriu o Aeroíris, se eu não me engano, foi na trama virtual. Eu lá fuçando, cheguei neles. Então, na história, né, nos processos, foi assim que aconteceu. Aí a Aeroíris lançou em 2004 e eles tiveram uma receptividade muito bacana, muito legal mesmo. Tanto é que eles assinaram como pastor. Eu não sei como é que foi os trâmites, se foi bom, se não foi, mas eles tiveram essa fase na Bom Pastor e eu acho que foi muito legal, porque isso que aconteceu, Tanlan e Aeroíris, abriu portas e barreiras que poucos anos depois a gente tem o surgimento de bandas que fizeram muito mais, que fizeram talvez, de certa forma, um barulho até mais alto que a gente, né? Surgiu Palavra Antiga. E o mais engraçado é que nessa época a gente não tinha os livros que a gente tem hoje. Uhum. Tipo, a literatura de Huckmacher, a literatura de Schaeffer, a literatura de até C.S. Lewis que a gente tem hoje, naquela época não era tão popular e não era tão fácil de achar. Então era um instinto nosso, o ímpeto de, poxa, alguém tem que fazer isso. Mas a gente não tinha a bibliografia. E é tão bacana que lá por 2007, 2008, a W4, eu acho que é a editora, lançou no Brasil a Viciados em Mediocridade, que é do Frank Schaeffer. Sim. E eu ganhei o livro pelo Twitter, inclusive. Eu ganhei o livro dele. Oi? O livro... Fábio? Peraí, vamos ver se... Voltou. Então eu ganhei o livro Viciados em Mediocridade e enquanto eu lia, eu falava, caraca, mas isso aqui é a gente, velho. Ele tá falando da gente, toda a teoria que ele tá trazendo aqui. O livro Cristianismo Criativo, do Steve Turner também. Então, a W4 já tinha lançado há uns anos antes um livro excelente na área de música, que é O Coração do Artista. Sim, já tinha. Fantástico esse livro. Então, essa literatura começou a fomentar outras pessoas a surgirem, né? Então, aí surge Palavra Antiga, surge Crombie e várias outras. Então, o Crombie é o vocalista, é o pastor. Ele é pastor, não é? Pastor hoje em São Paulo da Comunidade da Vila, que é a igreja presbiteriana também. Isso, ok. Ele era do Rio, acho que de Niterói, e agora ele está aqui em São Paulo. Tem um trabalho, me ajuda aí, tem um chamado Som da Vila, não tem? Tem, que foi um projeto de canções congregacionais, que quem desenvolveu foi o Paulo, junto com a igreja dele, e acho que eles têm 2 discos já. Isso, tá, ok. E é assim que surgiu o novo movimento, né? Então, no Sul, as coisas sempre andavam devagar. Eu me lembro claramente de um show, mas claro, a gente chega nos anos 2000, todo o boom do mercado gospel, surgem as bandas alternativas, aí tem o boom das gravadoras seculares entrando no mercado gospel. Sim, né? Por volta de 2010, né? Que a grande transição é 2010, quando a Sony entra para o mercado gospel. Mas ao mesmo tempo a gente tem a derrocata das grandes feiras. Das gravadoras. Né? Isso. Não, das grandes feiras, né? Que era um grande movimento de fomento disso. A então, Expo Cristã, eu trabalhei em muitas, viu? Tudo meio que foi acontecendo ao mesmo tempo. E são ciclos, né? O mercado vai mudando, o público vai mudando, a forma de consumir a música vai mudando,
A importância da rádio evangélica cai muito. Né? A rádio evangélica que fomentava isso, e por isso que tinha muita força, no caso, gravadoras como a MK. Mas quando as rádios perdem força, e hoje no Rio ela ainda tem muita força, o Rio é meio que uma ilha no meio de tudo isso. Mas criou-se a possibilidade de artistas que eram de periferia, da periferia artística, vamos dizer assim, do mainstream, ganharem espaço, ganharem visibilidade e, às vezes, até virem para o mainstream. Né? Você tem, por exemplo, o caso da Marcela Thaís. Sim. Que era uma artista muito, muito segmentada, muito alternativa, mas que surgiu numa época, colou-se com o movimento do Escolhi Esperar, tinha tudo a ver com o que ela propagava como artista, e tudo isso caminhou junto de forma que ela saiu do underground e se tornou uma artista de primeira linha, assim, no sentido de... Você tem alguns fenômenos aí hoje que basicamente explodiram na questão... Aqui, tá vendo esse aqui que tem um coraçãozinho? Ele é o baterista da Aeroíris. Ah, ok. Pois olha, eu estava na Aliança lá quando chegou o primeiro EPzinho lá do Aeroíris. Lembro bem da novidade que foi. Na época eu trabalhava na Aliança, né, que hoje tem a Muzile. E foi um achado, porque era bem naquela época que... Enfim, eu acho que hoje está tudo muito igual no que diz respeito de worship, né? Mas naquela época também a gente estava numa crise grande ali, no 2005 a 2007, você estava naquela coisa, Diante do Trono começando a mostrar que tinha perdido o fôlego, e aquela coisa, e agora? Né? O que tem? Está tudo muito igual. Você falou do Sul, eu lembrei de um detalhe. O menor público, ou o disco, né, o trabalho do Diante do Trono, que mostrou mesmo assim, ó, perderam fôlego, foi o Ainda Existe uma Cruz, que foi gravado em Porto Alegre, inclusive. E que juntou uma multidão. Mas que foi o público... Eles já não tinham a mesma... Já estavam se repetindo bastante tempo, né? Isso, de fato, uma mudança. O primeiro disco do Diante do Trono foi um marco na história da música cristã brasileira. A música cristã brasileira tem vários marcos, né? Tem o surgimento da música, tem o surgimento de Vencedores, o surgimento do Arautos, né? Prisma. Aí tem, aí tem as comunidades, né? Isso. Aí tem no início dos anos 90 tem aquele movimento de muitas comunidades, tem o Frutos do Espírito, Asaf Borba, Ademar de Campos. Asaf Borba que começa em Porto Alegre, né? O na década de 60 já, né? Asaf Borba é antigo. Tem história para contar. Muito. E aí, no metade dos anos 90, a gente é invadido pelo movimento Osana Music, né? Integrity Music. Sim. Assim, invadido de assalto, aquilo ali era impressionante de ver, era uma coisa linda. E era bom, né? É isso, assim, é um negócio de material... Bom Pastor é responsável, né? Bom Pastor que trouxe para o Brasil. E era engraçado porque chegou no Brasil em 94, 95, e a maioria dos vídeos era de final dos anos 80, né? A gente percebeu. Eu lembro. Com ombreira. Eu acho que talvez quem mais fez sucesso disso no Brasil foi o Ron Kenoly, né? Ron Kenoly. E eu lembro de conhecer. Eu lembro de conhecer o Lift Him Up, que virou o Exaltai ali em São Paulo. E realmente, afinal, acho que é de 89 ou 90. 89, é. E visualmente, aquela galera com as ombreiras, os penteados armados, os ternos. E eu falo assim, nossa, e era assim, excelente. E o bom é que já chegou tudo junto, né? E eu era adolescente e eu vi esse material um pouco antes dele chegar no Brasil. Eu tinha um tio, tenho até hoje, um tio que ele morava nos Estados Unidos. E aí, de tempos em tempos, ele vinha visitar a gente. E ali, início dos anos 90, 94, 93, alguma coisa assim, ele veio e trouxe vários VHS que ele copiou, os Piratex que ele fez. Eu tive vários também. E deu pra gente. E eu ficava vendo aquilo, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Assim, foi algo assim, muito chocante. O Abraham Laboria, que era o baixista, ele mudou minha cabeça. Né? Fantástico, baixista, cara. Eu me aceitei como baixista por causa dele. É mesmo. Ele é um monstro. É um negócio assim impressionante. Então, a gente foi invadido pelo movimento, pelo Integrity Music. E quando surge Diante do Trono, foi a primeira vez que um projeto nacional
E aí eu chamo que é o movimento, é o Integrity Brasileiro 2.0, porque eu sempre chamo tudo quando a gente começa a produzir, em vez de copiar, eu chamo de 2.0. Porque a gente sempre copia, e aí começa a produzir. E aí é o movimento 2.0. Então, por exemplo, hoje o worship que a gente está vivendo no Brasil é o 2.0. Porque é um worship autoral, a gente é que está produzindo. Isso. Né? E geralmente quando a gente está numa fase 2.0, significa que está acabando. Será? Vou anotar isso aqui. Anota aí. Eu acho que está acabando. Eu não falo isso como quem está dizendo que é bom ou ruim. Não vou entrar nesse mérito agora. Entendi. Mas como uma observação da história, eu acho que o movimento worship tem mais uns 3 anos no máximo. E a gente já vai ter alguma novidade surgindo a partir de 2023. Até 2025, algo novo já vai ter surgido. Ok. O Diante do Trono, quando ele surge o primeiro, ainda era Igreja Batista, eu estava em Vencedores na época, e eu trabalhava, eu era office boy ali, fazia entregas, eu descubro o Diante do Trono numa galeria no centro de São Paulo, na 24 de maio. Olha que loucura. Foi assim que eu conheci. A Conde de Sarzedas sempre foi um referencial de vendas, mas nessa época você ainda tinha distribuidores fora da Conde. Uhum. E eu, fazendo uma entrega para um dos clientes de Vencedores na época, ele é o primeiro cara, na 24 de maio, que vende, que compra, que acredita no Diante do Trono. E eu chego lá na livraria dele, livraria, era uma loja pequena nas galerias, você conhece. Acho que a Galeria do Rock até hoje existe, né? Aham, existe. No centro de São Paulo. Então eu chego lá, tem pôster, e a arte da capa do Diante do Trono 1 eu acho muito feia. Eu acho uma arte. É uma arte amarelada, é um negócio meio estranho ali. Mas eu vejo para todo lado, eu falo, o que é isso? E ele estava tocando na loja dele, Aclame ao Senhor, Shout to the Lord, com a Nívia. E na igreja que eu fazia parte, a gente estava começando a aprender essa música. Na época também, quem cantava Shout to the Lord era o Alvin Slaughter, lembra dele? Sim, grandão. Claro. E aquela música gravou na Hillsong. Gravou aonde? Na Hillsong. Na Hillsong, exatamente. Quando eu ouvi aquela versão, eu achei tão bem feita, tão bonita, que inclusive é com a Nívia, não é com a Ana Paula cantando. No Diante do Trono 1 é a Nívia que canta essa música. E eu me apaixonei ali na hora, falei, o que é isso? Aí ele me mostrou o VHS 97, né? 97 para 98. E quando eu vi esteticamente, o jeitão, eu me lembrei na hora das produções lá do Ron Kenoly, da Integrity, e eu levei ali, eu lembro bem que naquele dia eu comprei o CD e o VHS. Olha só. Isso antes de estourar mesmo, porque era um negócio que estava começando. Diante do Trono teve problema de distribuição. As pessoas não acreditavam muito naquilo. Apesar da Lagoinha ser uma igreja enorme em Belo Horizonte, o mercado sempre foi Rio-São Paulo. Então a Ana Paula gravava com Sóstenes. Lembra do Sóstenes? Não conheci. Era produtor? O Sóstenes, ele era o ministro de música da igreja Getsemane, em Belo Horizonte. Olha o Ismael aí, ó. Aí, sejam bem-vindos. Tem a turma aí. Que legal. Conhece o Ismael, não? O Ismael Jesus. Vi aqui, eu não estou conseguindo enxergar a foto direito. E eu me perco nos links. Ele é de Teresina. Ah, rapaz, o Ismael é o irmão do Natan, tá tocando em Vencedores. É esse? É esse aí. Ah, ok. Ismael eu conheço, o irmão dele é aqui perto. Toca muito violão, mas não vou dar moral pra ele assim, não, que ele fica meio... Esse povo que vai e não volta, um povo que fica meio metido, sabe? Então, Diante do Trono, ele surfa nisso, né, nessa questão da Integrity. E o engraçado é que você tinha, gravando pela Integrity, o Asaf Borba com Rio de Vida, que faz... O Ademar de Campos também já flertava, já regravava, mas quem vai explodir mesmo de vendas é o Diante do Trono. Depois eles vão gravar Clame ao Senhor, né? Isso é um movimento curioso, porque foi a primeira vez que o eixo Rio-São Paulo foi quebrado.
Sim, e quebrado com força. De com força, como diz no Nordeste. De com força, porque ficou todo mundo. Eu lembro bem das reações em São Paulo, no meio de distribuição, porque era onde eu trabalhava. E a galera não acreditava. O pessoal dizia, olha, não, isso aí não vai para frente, não vai. E ali a gente já começou a perceber, antes da questão da internet, o mercado mudando, porque o Diante do Trono também não teve apoio de rádio. Foi um negócio muito boca a boca. Eu me lembro que eu estava em Manaus nessa época e a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei impressionado. Porque a gente já fazia muita versão muita tentativa de soar Hosanna Music nos anos 90, mas era tudo muito ruim. Se você pegar a gravação de Battle is the Lord, do Ron Kenoly, e a primeira versão feita no Brasil, que foi da Nazareno, se eu não me engano, e botar uma do lado da outra, a diferença de qualidade é gigantesca. Mas quando você ouve o primeiro do Diante do Trono, nossa, estava muito perto da qualidade. Entendeu? E você tinha em São Paulo... Eu não sei se você conheceu. Você conheceu os trabalhos da Bíblica da Paz? Sim, claro. Também então, a qualidade era muito fraca também. Exatamente. A Bíblica da Paz tinha uma questão. Eles gravavam tudo, basicamente, mas o vocal, a diferença era grande. Agora, tem um negócio muito bacana que saiu da Bíblica da Paz. Aliás, os discos eu tenho, né, até hoje, enfim, tem o seu valor histórico, mas o Templo Soul vai surgir na Bíblica da Paz, né? Então, a galera... Eu nunca fui muito do soul. O movimento soul sempre eu fiquei meio à margem dele, assim. Eu não conheço quase nada. Eu só lembro da Kadosh. Kadosh é a raiz. Kadosh é a raiz. O Templo Soul vale a pena. Os caras mandam muito bem, mas surgem lá na Bíblica da Paz. Mas, de fato, você tem razão. A qualidade era diferente. O Diante do Trono, ele... É o que eu falei. Quando eu escutei a Nívia cantando Aclama ao Senhor, eu falei, o que é isso? E eles vão... eles gravam o Shout the Lord, eles vão gravar um que eu gostava muito, que era o Shalom Jerusalém, que eu também era apaixonado. Eu gosto muito do Paul Wilbur. O Wilbur. Eu peguei uma live dele esses dias aqui, né? É mesmo? Não foi Paul Wilbur, foi Paul Baloche que eu peguei. O Paul Baloche, ele tá mais ligado... Ele tem participação na Vineyard também, não tem? Não sei. Ou é só Integrity? A Vineyard é um negócio mais complexo, né? Eu não sei nem como é que tá a Integrity hoje. Se ela ainda está produzindo, eu não sei como é que está o percurso deles atual. Eu sei que muita coisa mudou, né? Eu lembro, vou aproveitar a tua presença, até eu esqueci, alguém colocou aí que você é uma enciclopédia, e eu queria entender, eu acompanhei isso como, eu vou usar a expressão, como fã. Então eu consumia. Eu nunca entendi o que era Integrity e o que era Hosanna Music, Integrity Music. Eu sei que elas eram ligadas, mas eu nunca entendi direito o que é o que ali. Se eu não me engano, não vou te dar essa informação com precisão, mas a Integrity é a gravadora, Integrity é a empresa. E a Hosanna era o projeto, aquele projeto de canções congregacionais, naquela estética e tudo mais. Então Hosanna é o movimento ali, porque de fato as capas eram todas iguais. Por exemplo, né? Uhum. Você tinha Bob Fitts, você tinha o Ron Kenoly, Paul Wilbur. Eu lembro que eu ficava alucinado vendo o Ron Kenoly, porque ele tinha lá uns 20 backs. Cada um desses backs tinha um disco, tinha um trabalho solo. Falou, cara, o que é isso? Todo mundo na banda era de um nível assim... assustador, surreal, né? Assustador. O Don Moen também, o Don Moen participava de tudo ali, o Don Moen vai fazer as cantatas, né? Exatamente. Então, eu não tenho sempre... Isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar, o que difere o quê. Mas se eu não me engano, tem outro cara que manja muito disso, seria bacana de chamar um dia para fazer com ele, que é o Renato Marinoni. Ele também ele pesquisa muito história da música cristã e ele também tem muito conteúdo. É capaz de ele está na IBNU. Ele está na IBNU, não é isso? Inclusive, ele começou uma plantação de uma igreja agora como pastor. Isso, ele sai da IBNU. Ok. Boa dica. Ele é um cara bacana. Inclusive, nosso tempo deve estar acabando, porque já são quase meio-dia. Eu estou vendo aqui, pois vamos marcar outras conversas, é muito gostoso. Quando surge Diante do Trono, a gente tem a quebra do eixo Rio-São Paulo, e isso gera vários movimentos. Com o surgimento Diante do Trono, a linguagem da música cristã congregacional muda também, porque a gente passa a ter mais líderes femininas no louvor, nas igrejas. A estética de liderança, de ministração, até a linguagem, ministração, se torna mais popular.
Grupos de louvor, grupos de louvor passam a assumir a nomenclatura Ministério de Louvor, que antes não era essa a nomenclatura na maioria das igrejas. Então, foi muito importante no sentido histórico e de rompimento, né, da linha do que vem acontecendo. E depois que surge Diante do Trono, surgem dezenas de ministérios seguindo a mesma linha, a mesma lógica, a mesma estética. Muitos surgindo em Belo Horizonte, surgindo ali em Minas, que é a turma da adoração profética. Exatamente. O movimento da adoração profética vem com muita força. E, ao mesmo tempo que isso chega no Brasil, em 98, que foi quando Diante do Trono gravou o primeiro disco, no mundo, ou na Europa e Estados Unidos, já acontecia o movimento do Modern Worship. Então, assim, enquanto o Brasil ainda estava zoando demais e fazendo salsa, trio de metais no louvor, tinha virado. Já tinha virado a chave lá, já era Modern Worship. O teclado agora, era mais o instrumento principal, agora era a guitarra. Então, vamos ver se você concorda com a maneira como eu enxergo. Eu vou ser muito sincero, e talvez aí seja a idade e o fato de eu estar aqui no Nordeste, interior, já há um certo tempo. A diferença do worship hoje, no Brasil, para o movimento de adoração profética, no início e meio dos anos 2000, a sensação que eu tenho é que é basicamente uma diferença técnica. Porque em termos de estilo, de letra, eu não vejo tanta diferença. Tecnicamente, eu não discuto. Eu acho que o worship hoje, a qualidade das produções, a qualidade técnica, é um negócio assim absurdo, de um modo geral na música. Né? Eu vejo que a qualidade hoje é fantástica. Mas em termos de essência, eu acho muito parecido com o que o Cirino fazia lá com Santa Geração, Poderoso Deus. Poderoso Deus, para mim, é uma música que é worship, se ficou colocada hoje. Então é porque eles são de uma genealogia direta, né? Uhum. O louvor profético vem do Modern Worship. É a versão brasileira do Modern Worship. E o worship que a gente tem hoje, é neto do Modern Worship. Então, Boa. Eles são descendentes diretos, não são iguais. Tanto tecnicamente como esteticamente eles são diferentes, mas eles são parentes. Sem sombra de dúvida, eles são parentes. Né? Porque tudo vem do movimento Modern Worship, que começou lá com Sonic Flood, com David Crowder, com o One Day, que era um movimento de resgate da juventude americana, né? Então, que era aquela coisa muito do violão. Então é um movimento que, sem sombra de dúvida, talvez seja o que mais durou na música cristã brasileira, como influência externa, porque eles começam em 94, 95 nos Estados Unidos e na Europa, chega no Brasil 2002, 2003 com louvor profético, Cantarei Teu Amor para Sempre é o grande hino desse movimento, né? E é pai, sem sombra de dúvidas, é pai dessa geração toda de worship que veio depois. E é engraçado, você tem em 2002, até hoje, isso é na minha opinião, o melhor trabalho do Michael Smith é o Worship, o Vermelho. Que foi quando ele virou a chave também, né? Exato, ele é de 2002. Pessoal, só uma coisa, fantástico. Se cair vai cair daqui a pouco quero fazer um convite aqui, ó. Vai cair daqui a pouco o Instagram, por causa que vai dar 1 hora. Se o Ramon quiser, a gente pode migrar para o meu e a gente continuar a conversa lá. E todo mundo está convidado aí para o meu Instagram. Inclusive, aproveitando aí, né, o pessoal segue aí o História da Música, porque é um dos objetivos aqui, ele ainda está começando. Eu vou colocar essa conversa no Facebook. A página do Face tem bem mais alcance, tá bom? Vamos lá, prossegue. Então, esse disco do Michael Smith foi o disco da virada de chave dele, né? Porque ele era do pop. Sempre foi música pop que ele fazia. E aí ele saiu do pop e foi para o congregacional. Essa virada de chave dele foi muito, muito interessante. Eu me lembro que eu acho que ele lançou um disco antes, que era uma coisa mais de estúdio, uma coisa mais... Não sei se foi antes ou depois, agora eu estou em dúvida. Mas o worship foi uma grande virada dele e influenciou muito. Porque ele tornou popular de novo, né, o que era o Modern Worship, trouxe com força aquele movimento. Aí, ele cantou muitas músicas que a Vineyard trouxe para o Brasil, das versões. Exatamente. Ele gravou ali. Ele fez 2 volumes, né? 1 e o 2, o Capa Vermelha e o Capa Azul. Exatamente. E influenciou outras bandas. Eu lembro com uma banda que eu gostava muito na época, a banda Salvador. Gravou também Worship, fazendo versões excepcionais.
Eu acho que o Jars of Clay também tem um trabalho nessa linha. Não Eram sei bandas... se o Jazz, eu não sei se foi por esse caminho, não lembro deles terem ido por esse caminho. Mas eles fizeram DVD mais ou menos nessa época também. Exatamente, Mas saiu. Mas não era nada congregacional. Não tinha o Petra fez o Petra Praise, mas é anterior. É anterior. É anterior, isso. No Brasil, quem faz isso é o Resgate. O Resgate faz o Praise, né, no início dos anos 2000, mas não é de versões, né, mas é uma mudada legal também no estilo do Resgate ali. Eu acho que esses movimentos, eles sempre... O Brasil ele é muito esponja nesse sentido, para o bem ou para o mal, né? Toda novidade que chega, ele absorve, e ele passa um bom tempo absorvendo e copiando até que ele começa a produzir. Então a gente copiou ali dos primeiros 5 anos, depois a gente começou a produzir. Aí surge Filhos do Homem, surge várias outras bandas nacionais que fazem o pop rock adoração, como ficou conhecido no Brasil. Isso. Que era o Modern Worship Tupiniquim, né? E que foi pai do worship que a gente tem hoje. Do worship. Então porque com o surgimento do Modern Worship, o worship vem no advento da Jesus Culture, Bethel Music e Hillsong United, que também virou uma chave, porque antes era esteticamente muito parecido com a Zena Music. Então, veja como as coisas... A Darlene, ela participava de produções também, assim. Exatamente. Então, esses movimentos de mudança, eles sempre aconteceram, sempre vão acontecer. O único detalhe que me chama a atenção é que no Brasil, o worship como estética, desde o pop rock adoração, ele tem durado muito tempo. Então, assim, em geral, durava 5 anos, 6, 7 anos, e aí já tinha outra coisa que ficava mudando. A gente está, há pelo menos desde 2010, sem mudanças. Com uma estética predominante no mercado cristão e na música como um todo. Só trocando os grupos, mas o estilo, de fato, é o mesmo. Então, eu acho que a gente está já numa saturação, e quando satura, a gente sempre tem um movimento de rompimento, né? Um movimento de tensão. E eu acho que está para agora, 2002, 2003. Gente, a gente estava falando sobre a história da música cristã no Brasil, sobre as transições dos movimentos. A gente estava falando agora sobre o louvor profético, que foi a versão brasileira do Modern Worship, né? E que é o pai do que hoje a gente chama de worship, né? Como é que foi a tua percepção disso, Ramon? Então, eu tenho, nesses últimos anos, eu tenho agora a percepção não de quem está trabalhando, ou que trabalhou no meio, mas agora daquele que está consumindo, do pastor da igreja, e de repente, até como eu estou no Nordeste, a gente começa a ver essa questão mesmo através das músicas para serem cantadas na própria igreja, tá? E aí eu comecei a identificar muita versão, agora diminuindo as versões, mas todas nas fases. Eu brincava com o pessoal do louvor aqui, no início dos anos 2000 você teve a fase que tudo era água, chuva, né? Você tinha lá todo mundo. Agora a gente está na fase que tudo é casa. E eu fiquei tentando entender de fato o que tem acontecido. E a gente comentou, e a percepção que eu tenho é que a gente vive uma época, uma qualidade técnica impressionante. Eu fico impressionado com as produções. Eu fico vendo os vídeos aí que saem no YouTube. Eu falo, gente, eu fico feliz de ver. Porque a música evangélica, no início dos anos 90, ela era meio assim, renegada pela qualidade, né? A música evangélica sempre teve um pouco de punk rock nesse sentido, né? Você não sabe bem como fazer, mas você vai lá e faz. Então, as gravações sempre foram muito ruins, no início dos anos 90, principalmente. Não porque a pessoa não sabia fazer, mas porque era caro, era difícil ter equipamento, tudo era muito complicado. E aí, no final dos anos 90, a gente já estava a economia estava diferente, tudo mais, então já tinha condições de comprar equipamento. Tudo está envolvido, né? A parte econômica também faz toda a diferença. Então hoje, se você for falar friamente, tecnicamente, a música cristã não perde para nada, para ninguém. Exatamente. Ela ainda, em alguns níveis, ela é superior até. Sim, você até comentou que não é muito do soul, mas a sensação que eu tenho, olhando, eu gosto, eu sou eclético, eu acompanho um pouco. A sensação que eu tenho é que a questão black soul, rap, a música cristã, ela assumiu a dianteira, ela tem uma qualidade hoje muito maior. Você tem pouca gente fazendo isso, até secularmente, né?
E hoje eu acredito, inclusive no meio do rap também no Brasil. Você tem aí o próprio o Lu, né, o Apocalipse 16, e outros grupos, eles hoje, o secular acabou ficando meio nos Racionais, aquela coisa de gueto, mas a qualidade, eu acho que no meio evangélico você já tem mais, você já está na frente nesses setores. Eu Né? não sei se está na frente, mas eu acho que está caminhando muito junto, porque, por exemplo, você já ouviu o último do Emicida? Do Emicida já. Cara, tá sensacional aquele disco. Eu Então, ouvi. eu acho que o termo correto não seria nem se está na frente ou atrás, mas eu acho que está caminhando tecnicamente muito próximo. Isso. Às vezes passa um pouquinho, às vezes desce, mas assim, ó, tecnicamente a gente não deve nada no sentido. Claro que na música cristã não é só técnica que importa. A essência, o que é cantado faz toda a diferença. E o que é cantado depende muito daquilo que se crê. Então aí a gente entra no outro aspecto, que é o aspecto teológico. O tipo de igreja que mais cresceu no Brasil é um tipo de igreja que gera um tipo de público evangélico que consome um tipo de música. Então, Concordo. toda vez que você parar para pensar e dizer, não, porque a música gospel é ruim, porque o que mais se toca é ruim, no seu ponto de vista, você tem que lembrar que aquilo que mais se toca é aquilo que é mais ouvido, que é o que é mais consumido. Então, isso está diretamente relacionado com o tipo de público. A culpa jamais será do mercado nesse nível, será do público. Né? O que o público quer ouvir, o mercado disponibiliza. Se o público quisesse ouvir poesia diz um poeta aí importante, Luiz de Camões, seria isso que estaria tocando nas rádios. Então, isso tem que entender. Engraçado que você falou disso, e eu acho que a gente podia colocar o Diante do Trono, de certa maneira, ele quebra um pouco essa questão no meio cristão. Porque você tinha a importância das rádios, você tinha, assim, as músicas estouravam nas rádios e iam para dentro das igrejas, e você tinha essa questão. O Diante do Trono, ele não estoura nas rádios, ele estoura no boca a boca, e a pressão e o fato das igrejas começarem a tocar o Diante do Trono vai fazer com que as rádios, e aí é engraçado porque a gente tem, cada gravadora acaba conseguindo uma rádio. A Renascer lança isso, né? A Renascer vai lançar a Gospel no início dos anos 90, ainda como imprensa, e aí no Rio você tem a MK, que também tem a questão com a... Eu não lembro qual que é a rádio ligada à MK, é a Melodia? Eu acho que é, mas eu não tenho certeza também. No Rio eles são muito fortes. Isso, você tem isso e as igrejas começam a tocar Diante do Trono no Brasil inteiro e as rádios vão tocando. E aí você começa aquela loucura, porque as igrejas começaram a montar o repertório, pelo menos você tem uns 5 anos assim, eu acho que de 2001, 2002 até 2006, as igrejas cantavam Diante do Trono, seja Assembleia, seja Batista, Presbiteriana, elas cantavam Preciso de Ti, por exemplo. Sim, e aí você ficava aquela questão, né? As pessoas, o desespero nas gravadoras era, a gente precisa ter uma música que as igrejas cantem, porque com as igrejas cantando a vendagem vai lá para cima. Você tem essa visão também? É que eles trouxeram de volta o peso do canto congregacional, né? Uhum. Então, a gente tem muito esses movimentos, né? A gente tem cantores, artistas em geral que fazem música cristã, mas o canto congregacional ele acaba ficando um pouco em segundo plano, e quando surge um movimento de canto congregacional com letras boas, bem escritas, música esteticamente rica, isso acabou, naquela época em especial, foi um grande marco, né, para a música cristã brasileira. Foi uma grande transformação. Sim. Eu acho que depois deles, a outra grande transformação que a gente teve na música cristã foi o advento do Tales, que foi um grande advento também dentro do mercado. Furacão, né? De repente ele entra, estoura tudo. Foi um grande advento e aí ele... que mudou para sempre o mercado cristão. Para o bem ou para o mal, foi uma transformação em conteste, a presença dele. E ele surge, se eu não me engano, aquele disco que estourou dele é 2011 ou 2012? É 2000 e... Aqui, então, Tales. qual que... Agora eu quero lembrar. O Tales qual? O primeiro que tem... O ao vivo, aquele ao vivo lá. Aquele o ao vivo é o 3. O ao vivo é o 3. Eu acho que deve ser isso aí, 2011, 2012. Deixa eu ver aqui. Uma história escrita pelo dedo de Deus, 2011. 2011, ok. Esse aí acho que ainda é pela graça, né? Deixa eu ver, Graça Music, exatamente. Graça Music. Esse disco, então veja como
olha, a gente tem quase uma década aí, né? Um pouquinho mais. Em 98 surge Diante do Trono, em 2011 surge Thales, faz uma grande transformação. A gente está chegando agora, já estamos em 2020, então já é época de novas transformações. É isso que eu costumo dizer, sempre tem uma coisa acontecendo. Mas você entende que o Thales ele consegue influenciar no louvor da igreja? Todo grande artista gospel influencia de alguma maneira o louvor congregacional. Todo. Alguns se popularizam mais do que outros, é verdade, por questões teológicas, questões estéticas, né? Litúrgicas também. Mas você ouve músicas da Tanlan no culto, cara. Ok. Tem gente que manda no meio do louvor lá, o cara tocando Meu Nome, Meu Sangue, entendeu? Entendi. Então, assim, entendi. todo artista, ele consegue, de alguma forma, influenciar o culto nacional. Algumas músicas do Thales, de fato, elas vão estourar no louvor, Deus né? da Minha Vida tocou em muita igreja. Deus Me Ama. Exatamente. Então, As igrejas que não são de linha calvinistas cantaram muito Eu Escolho Deus. Isso. Acho que até algumas calvinistas que não se deram conta cantaram também. Verdade. Então, o Thales foi um grande movimento, foi uma grande influência também. Apesar de que foi um meteoro, né? Assim como ele veio, ele foi. Né? Infelizmente, ele não conseguiu se sustentar. E o fato dele não ter conseguido se sustentar gerou um outro fenômeno, que foi a pulverização dos artistas. Porque ele era um artista quase unânime. Entendeu? Quando ele disse aquela frase que ele era acima da média, muita gente se ofendeu, mas foi verdade. Ele foi o único popstar gospel brasileiro, foi ele. O cara que tinha 3 shows no mesmo dia em estados do Brasil diferentes, foi ele. Entendeu? Então, ele já pega o mercado, pega o mercado preparado para isso, né? Ele pegou no auge do mercado do contexto econômico brasileiro, ele surgiu num momento que fez todo sentido. E foi uma revolução, mas da mesma forma que chegou, foi embora. E foi embora no momento, assim como ele surgiu no auge econômico brasileiro, ele sumiu na grande crise. Ok. Tudo caminhou junto, né? Então, o fato de ter a grande crise econômica, que foi ali, acho que foi 2012, 2013, agora não lembro exatamente quando é que foi, que surgiu, isso. Ela, ao mesmo tempo que ela fez corroborou, né, contribuiu para o sumiço do Thales, ela contribuiu para a pulverização dos artistas. Então, depois que o Thales sumiu, nunca mais houve um artista unânime. Curioso isso. Ele sumiu, ele acho que foi o que, 2015? Você já tem alguns anos. Inclusive, 2014, possivelmente. Você viu agora esse último trabalho dele aí, que é o Saudade? Eu não vi. Eu sei que ele lançou, mas eu não fui ouvir. Tecnicamente é espetacular. Eu fiquei impressionado. Não tenho dúvidas que da técnica, porque hoje não tem como errar tecnicamente. Você tem que fazer força para fazer mal feito o negócio hoje. É verdade. A qualidade é impressionante. A qualidade principalmente um cara de um alto nível artístico como o dele. Então, depois do surgimento e sumiço do Thales, que agora ele está voltando, nunca mais a gente teve um artista unânime. Né? Então, eu me lembro que eu tive algumas conversas com o Maurício Soares, né? Será que vai surgir um novo Thales? Quando é que vai ter um novo... Algo próximo disso, se é que a gente pode dizer, foi o advento do preto no branco. Ok. Né? Que dentro do contexto de streaming, do contexto de música digital, se tornou o grande como é que chama? Pato dos ovos de ouro do mercado, né? Porque Sony, o preto no branco é o quê? O preto no branco é um projeto pensado, planejado, desenvolvido pela Sony Music junto com a Balaio Music, que é o Balaio, ok, lá de Minas. Lá de Minas, que é do Alex. Então, foi um projeto mesmo. Vamos apostar nesse projeto, vamos ver, veio gente para investir no projeto e deu muito certo. Eles conseguiram entrar numa polêmica grande agora, recentemente, e o meio evangélico ele é meio melindroso, né? Não sei como é que eles vão sair dessa pós-polêmica. Eu achei muito audacioso ali. Quando eu vi, eu falei, o pessoal tá corajoso. Foi bem audacioso.
Mas eu não sei, depois dessa primeira fase, do primeiro disco, que foi o que fez eles serem o que se tornaram, eu não sei se eles vão conseguir manter a mesmo status, né? Porque já mudou bastante. Já mudou bastante. Muitos dos membros saíram, né? Então acaba mudando muito a identidade do projeto. Mas Preto no Branco foi um artista que talvez não tenha se tornado unânime, mas sem sombra de dúvidas tem uma música que se tornou um marco dentro do mercado cristão, que foi a Ninguém Explica Deus. Ninguém Explica Deus. Ela bateu todos os recordes do mercado cristão na internet, né? Então foi a primeira música cristã, ela milhões de visualizações no YouTube e tudo isso. Ela foi uma daquelas que rompeu no secular. Eu acho que a outra, talvez não tenha os mesmos números, mas eu acho que foi um fenômeno parecido com a do Regis Danese, né? Em termos de romper. É um fenômeno parecido. Mas o Regis Danese foi numa época em que a música gospel não fazia parte da cultura brasileira como faz hoje. Exatamente. Na verdade, ele até entra nesse processo. O Regis Danese tem sido o embrião desse processo, né? Na verdade, quem começou com isso foi a Aline Barros. Eu ia comentar contigo, eu sempre quando escrevo e falo sobre isso, eu brinco e digo que a primeira popstar evangélica é a Aline Barros ainda nos anos 90, ali, quando ela surge na Xuxa, né? Exatamente. E a Aline Barros tem uma facilidade de se reinventar ou de surgir das cinzas absurda. Exatamente. Não, ela é uma artista incrível mesmo, nesse sentido. E ela... Mas aí quando você tem o evento, né? O evento Entra na Minha Casa, é a primeira vez que a música gospel se torna meme popular, se torna... Sim. Né, se torna música da rua, música das pessoas, da população. Rapidinho, só uma experiência com isso. Eu morei numa cidade, hoje eu estou aqui na região de Teresina, mas eu pastoreei no interior do Piauí, uma cidade pequena. E lá, quando existem as grandes festas na cidade, cara, é um negócio que o som é muito alto, todo mundo escuta. Cansei de ver situações em que era a noite inteira lá de festa, forró para todo lado, e os caras terminavam o evento tocando Entra na Minha Casa. Eu ficava, gente, como é que pode um negócio desse? Rolando ali, forró a noite toda, terminava com essa. É que a música gospel, ela se tornou, popularmente na cultura brasileira, um momento de salto transcendental, entendeu? É como a quarta-feira de cinzas do carnaval. Ok. Você faz o que quer, mas escuta um gospel que tá bom. Que dá uma lavadinha, que dá uma limpadinha, que purifica e a vida que segue. Então, o gospel hoje, na cultura brasileira, é isso. É um salto transcendental pro cara que quer ter quer se limpar, né? Quer se lavar, quer ter bons fluidos, né? Então hoje a música gospel é isso. E o Big Brother deixou isso bem claro para todos nós. Esse aspecto da música gospel na cultura brasileira. Verdade. Então, aí eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim. Certo, tá? ok. Isso é uma observação dos fatos. A música gospel virou isso na cultura brasileira. Se isso é bom ou ruim, aí o tempo dirá, a história que vai dizer. Então a gente tem a virada do milênio, né, dos anos 90 para os anos 2000. Essa virada traz com muita força a grande transformação digital. Então o MP3 se torna a ferramenta de divulgação musical, os mercados entram em declínio. E foram 10 anos aí de uma crise forte, até que chega o mercado de streaming, que traz de volta a força das gravadoras, né? E, ao mesmo tempo, possibilita que todo tipo de artista, iniciante, intermediário e consolidado, tenha uma plataforma de se divulgar, né? De uma maneira um pouco mais democrática do que era antigamente. Ele iguala mais as coisas, né? Iguala, existem dois lados. Iguala porque todos estão na mesma plataforma. Mas tem a visibilidade que é diferente. Mas a visibilidade é um problema. Por quê? Porque se você é independente, pega a sua música, contrata uma agregadora para botar lá, ela vai pegar o seu disco, o seu single que você tiver e vai jogar em 500 mil de músicas lá. Para alguém te achar, é difícil. É difícil. Com uma gravadora no processo, a história é diferente. Ela vai pegar você, vai colocar numa playlist. Então, são dinâmicas diferentes que fazem diferença no final.
né? Agora, sem dúvida, o advento das plataformas democratiza um pouco mais a possibilidade de você, como artista, ser percebido, né? Você não precisa, o seu CD você não precisa que seu CD chegue em algum lugar. Ele já está para o mundo todo ali disponível. Então isso é muito bom. Entendi. Então, sem dúvida a gente ainda vive o movimento worship, que é descendente do movimento pop rock adoração, que é descendente do modern worship, que surgiu em meados dos anos 90. Mas a gente já vive o worship 2.0, como eu gosto de dizer. Com as criações. Porque é um worship nacional agora. A produção é local, a gente tem muita coisa autoral. Você pode questionar, mas esteticamente é igual ao gringo. Mas sempre foi assim. A gente produz algo que a gente consumiu durante muito tempo. A gente passou 10 anos ouvindo worship, ouvindo o United, o Bethel, ouvindo Jesus Culture. Então é natural que essa geração que está produzindo agora produza algo muito similar. Entretanto, quando a gente chega nesse momento do 2.0, em geral é momento de transição. Vai surgir algo novo, eu espero que isso aconteça. E a minha aposta são dois movimentos. Ou a gente vai para um caminho mais eletrônico, de beats, mais pop ainda, né? De beats eletrônicos, de muita produção tecnológica. Ou a gente vai para o sentido oposto, que é uma volta à simplicidade. Eu tenho visto um pouco disso no Nordeste, principalmente no pessoal que está fazendo o coletivo Candeeiro, uma volta ao violão, a música do pé de ouvido, a música reflexiva, menos pirotecnia. E eu acredito que possa ser uma tendência. Quando você pensa até em épocas de crise, que é o que a gente está vivendo, o simples geralmente é o que ganha mais espaço. Então, se a gente somar tudo o que está acontecendo, a crise econômica, a crise do corona, a crise social que vai dar, tudo isso que vai acontecer, não vai ter grana para investir em grandes eventos e shows e tal. Então, eu acho que o pocket, a coisa menor, talvez se torne a tendência aí para frente. Mas é uma aposta, eu não posso... Tudo pode acontecer, entendeu? Pode surgir amanhã um cara fazendo um negócio no quarto dele, que nem a Billie Eilish, e se tornar o grande referencial da estética. Então, isso é muito difícil de prever. A gente vai avaliando a partir das informações que a gente tem. E isso se tratando de igreja, de música de igreja, é um negócio ainda mais imprevisível, né? Eu lembro em 2004, quando eu entrei na Aliança, eu entrei no setor de vendas, e a Aliança distribuidora, vendia para o Brasil inteiro, era muita livraria evangélica espalhada, né? Era um negócio assim, e literalmente, como distribuidora, você vendia tudo. Então, quando eu estive em Vencedores, virou a câmera aí, caiu o celular. Tá. Quando eu entrei em Vencedores, e o tempo que eu passei em Vencedores, estilo, aquela linha MPB, era um segmento, né? Mas na Aliança abre. E eu lembro de começar a receber ligação do pessoal, ei, você tem aí Fernandinho Faz Chover? Aí eu ficava, Fernandinho Faz Chover? É pagode? Porque, né? E assim, começou uma sequência, o pessoal enlouquecido porque tinha estourado no meio ali do louvor das células. E o Fernandinho não tinha estrutura nenhuma, ele era gravador assim em casa, era um negócio muito artesanal. E a gente demorou para encontrar e descobrir quem que era o Fernandinho Faz Chover, porque a música tinha explodido. E da mesma maneira, o toque no altar, de repente, explodiu também. Assim, o povo começa a cantar isso. E o meio evangélico, ele tem essa característica. De repente, explode uma música numa igreja que vai cantando na outra, e aí a pessoa explode. Agora, eu quero aproveitar para te perguntar, porque o meu conhecimento da linha worship é limitado. A sensação que eu tenho também é diferente dos outros momentos que nós tivemos, onde sempre teve um grande nome liderando, capitaneando o movimento. O Diante do Trono foi quase que único, né? Eu não consigo identificar nesse meio worship o grande nome, quem traz a tendência ou quem está à frente. A sensação que eu tenho é que é muita gente ao mesmo tempo. A gente pode dizer que é uma característica, muita gente ao mesmo tempo. Lembra que eu falei que depois do Thales ninguém mais se tornou unânime? Isso faz parte do fenômeno.
todos são muito parecidos e ninguém se destacou mais do que ninguém. Tem um ou outro que tem um destaque maior, mas não tem um unânime, não tem um que esteja capitaneando. O que existe, de certa forma, e isso eu não tenho dados para afirmar com certeza, mas o que a gente observa é que, por exemplo, existem produtores que se destacam como os principais produtores do segmento. Ah, ok. Então, por exemplo, no segmento worship tem o Ananiel, que é um produtor que se tornou um grande referencial estético para isso. Quem quer fazer algo que soe muito bem nessa estética worship tem que procurar o produtor Ananiel. Então, são esses movimentos novos que estão acontecendo que tem transformado o mercado de uma forma muito contundente, né? A gente não sabe, quando a gente fala que não sabe o que vai vir de novidade, é por causa disso. A coisa está tão pulverizada, não tem um cara que é a referência, que você não sabe para onde vai. Agora, por exemplo, quando você pega artistas que se destacam no meio da multidão, você tem uma Priscila Alcântara, por exemplo, que ela é uma artista que tem uma história midiática forte, que dá uma base de fandom para ela muito bom. E quando ela surge como artista, ela também aposta por um caminho não tão ortodoxo. O que dá para ela um status de uma artista de tendência, de que criar... Talvez ela não se torne a tendência esteticamente, mas a transgressão que ela promove, fazendo uma música que não é convencional, pode gerar uma tendência de transgressão, das pessoas querendo produzir coisas diferentes. Então, ok. a minha expectativa, na verdade, é essa, que a música dela, como algo fora realmente fora da curva, tanto tecnicamente quanto esteticamente, gere esse movimento de produções diferentes. Essa é a minha expectativa. Entendi. Certo. E a única ressalva aí, pensando agora, tá no meio, não mais no meio musical como um todo, pensando no meio congregacional agora, de igreja. A Priscila não tem alcance nesse universo. Dificilmente a igreja vai cantar Priscila, entendeu? Uhum. Então, pensando nesse meio agora congregacional, você consegue ver aí ou quem poderia estar começando a capitanear algo novo? Olha, no movimento, na estrada reformada, você tem Projeto Sola, que tem sido uma grande referência de música, não necessariamente congregacional, mas acaba muita gente adaptando e transformando em música congregacional. Sim, porque um dos problemas, quando a gente pensa na questão congregacional, claro que a letra e a teologia tem que estar lá, mas você também tem que pensar numa questão, vou usar a expressão assim, que a igreja consiga cantar. E esse é um problema, às vezes, com o Projeto Sola. O negócio não é tão simples para cantar na igreja. Eu ouvi um cara falando uma coisa que eu achei bacana. Na verdade, a igreja consegue cantar qualquer tipo de música. Você acha? Só que você precisa de um processo de aprendizado, processo de desenvolvimento nesse sentido. Ela consegue cantar qualquer tipo de música. Só que a gente se acostuma a simplificar. Com a estética. Entendi. A gente se acostuma a simplificar. Ó, o Michael está sugerindo aqui que a banda Morada também é uma referência. Eu conheço pouco deles, sei que eles existem, eu não conheço muito o repertório, sei que algumas igrejas cantam, mas eu não diria que seria uma referência. Talvez localmente seja, mas não sei se nacionalmente. Porque hoje realmente está tudo muito pulverizado. Então, assim, a gente tem Morada tem Projeto Sola, a gente tem, deixa eu pensar aqui, muito do worship tem virado congregacional, né? Tem tido um revival dos clássicos dos anos 80 e 90 também. Bastante. O Eli Soares capitaneou isso aí e muitos já surgiram, né? Por que eu digo que a igreja canta qualquer coisa? Porque você vai ouvir muita música dos anos 80 e 90 que hoje, se fosse feita hoje, você diria que não é congregacional. Porque ela não é tão simples, ela não é tão fácil. Harmonicamente, melodicamente. Então, nesse sentido, eu acho que a igreja aprende a cantar qualquer coisa. Então, agora, claro, não dá para ser um negócio em 7/9, não dá para ser aquelas coisas tão quebradas que realmente fica muito complexo, né? Certo. Mas dá para ser menos pobre do que tem sido. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem muito o que evoluir esteticamente, tecnicamente. Tem muita coisa boa surgindo. Todo dia surge alguém produzindo alguma coisa interessante, algo que pode se tornar viral ou congregacional. A gente só tem que estar disposto a pesquisar e ouvir. Na época dos MySpaces da vida,
as pessoas pesquisavam muito. Hoje, com os streamings, você tem a possibilidade de pesquisar e descobrir muita coisa. Então, você só tem que ter a disponibilidade de querer fazer isso. Então, quando alguém falar, porque a música cristã só tem coisa ruim, a minha resposta é você que é preguiçoso de procurar. Porque tem muita coisa boa. Muita gente boa mesmo, verdade. Muita coisa boa. Você que tem que aprender a procurar. Se você esperar que caia no seu colo, você não vai achar mesmo. Então, e com o advento do streaming, se tornou mais fácil ainda de você pesquisar e achar coisa boa. Você só tem que saber pesquisar. Gente, a gente vai ter que encerrar porque a minha bateria... Mas eu quero marcar outro dia esse papo contigo, Ramon. Vamos conversar, um prazer. Vou marcar com o Renato também. Gostei da ideia para a gente conversar sobre isso. Show de bola. E tá aí, bom, sigam o pessoal aí teus seguidores. Tá aí História da Música. Ó, e a gente vai continuar desenvolvendo. Só responder essa pergunta aqui, ó, do Júnior Matos. E você acha positiva essa tendência de movimento pulverizado de worship em geral? Eu não sei se a palavra é positiva, mas eu acho rico a possibilidade de que as comunidades produzam as suas músicas. Eu acho muito mais rico do que todo mundo cantando as mesmas coisas. Eu acho legal que existam algumas coisas que sejam únicas, que todo mundo cante, porque cria uma sensação de unidade. Mas eu acho muito rico quando as comunidades têm as suas canções, né? Músicas que fazem sentido para elas. E nesse sentido, uma pulverização, não necessariamente do worship, mas da produção musical cristã, congregacional, eu acho muito rica, sim, sem sombra de dúvida. Porque quanto mais gente produzir, mais coisa boa vai surgir. Então, eu sou um entusiasta de que todas as igrejas, todas, produzam suas canções. Algumas não têm condições, é verdade, algumas não têm equipamento, sim, algumas não têm talento. Mas eu sou entusiasta disso. Produzam, criem suas músicas, músicas que têm significado para a sua igreja. Que talvez não tenha significado para nenhuma outra igreja, mas vão ter para de vocês, para uma série de mensagens, para um momento da igreja, para um momento do... Sabe? Isso enriquece muito a identidade da igreja. Nossa igreja aqui em São Paulo, e eu vou usar como exemplo para encerrar, a gente, quando começou o projeto da igreja, a gente queria sim que a nossa igreja desenvolvesse o nosso próprio cancioneiro. Primeiro, para que a gente pudesse criar repertório para a gente, mas também que a gente pudesse influenciar outras igrejas nesse sentido. E já tem várias igrejas que cantam as nossas músicas. Então, quanto mais igrejas produzirem música de qualidade, melhor, mais fácil vai ser para as igrejas encontrarem repertório de qualidade. Né? Porque hoje a grande crise é encontrar música moderna, contemporânea, de qualidade teológica. Verdade. Né? Porque tem muita coisa boa tecnicamente falando, mas teologicamente muito ruim. Então a gente precisa equilibrar essa balança. Ter coisa esteticamente boa e teologicamente boa também. E só vai aumentar esse equilíbrio quando a gente começar a produzir mais música de qualidade. Então eu sou entusiasta disso. Produzam, criem. Vai começar ruim, uma outra vai ficar boa, vai 10, uma vai ser boa. Então é assim que a gente vai fazendo, até que a gente cria um repertório realmente de coisas boas. Show de bola, show de bola. Pessoal? Muito bom. Vou marcar um outro papo aqui. O próximo eu vou fazer com o Renato, depois eu volto a fazer contigo, Ramon. Tamo junto. Faz com ele antes de mim. Beleza, obrigadão aí, cara. Valeu, um abraço para todo mundo. Deus abençoe a todos. Valeu. E até mais.